Eu entrei. Eu vou assinar pra você. Ai, que festa! Aí, gente, vamos entrando aí. A gente deu uma atrasadinha, mas a gente já vai começar. Oi. Oi! Esperar entrar mais um pouquinho de pessoas, gente, a gente já começa. Não vou atrasar, né? 6 minutos, calma. Não, o vídeo comigo. Ah, tá. Oi, Thaís, tudo bom? Pede pra Laís assistir. Cadê a Laís? Cadê a Laís? Tá nos plantão da vida lá. Tá muito ocupada. Só mais um minutinho, gente, a gente já começa a falar. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar também. A gente vai... Oi, Paula. A gente vai conversando. Eu vou acenar pra ela também. Ah, obrigada, Thaís. Fã da gente, olha só. Arrasou. Percebi que está acompanhando a gente aí, né? Todos os posts. Eu tô bem, tô de olho. Continua assim. Vamos começar? A gente vai começar, tá, pessoal? Essa live ela vai ficar salva. Então, quem não conseguir assistir completo ou saber de alguém que não conseguiu assistir, divulga, fala que tá aí salvo por 24 horas e pede pro pessoal assistir. A gente vai postar no YouTube também depois. Depois de alguns dias, 2 dias já vai pro YouTube. A gente coloca aqui também que foi pro YouTube. Aí quem não conseguiu assistir aqui, não conseguiu assistir ao vivo, vai pro YouTube que vai estar lá também, tá bom? Então a gente se propôs a falar um pouquinho hoje sobre a dor lateral no quadril. Isso é algo frequente que acontece e o nome mais correto, né, de se dizer é a síndrome do trocânter maior. Mas nossa, que nome, né? Que nome difícil, o que é isso? Ainda mais para quem não é da área, né? O trocânter, ele é uma região do fêmur, então ele fica aqui na parte lateral do quadril. Então, se você colocar a mão na lateral do seu quadril e rodar a sua perna para dentro e para fora, você vai sentir uma proeminência óssea se movimentando. Essa é a região do trocânter. É melhor fazer em pé, né? Fica em pé, palpa bem assim, coloca a mão inteira, que em alguma parte da sua mão você vai sentir alguma proeminência óssea. Aqui, ó. Ela vai mostrar. Na lateral do quadril. Então a perna tá aqui, a gente põe a mão na lateral do quadril, roda o quadril, a perna inteira, né? Você vai sentir bem nessa região um ossinho. É aí o trocânter maior. O trocânter maior. Então esse é o local da síndrome, por isso que chama síndrome do trocânter maior. É aí que a dor fica, entendeu? Esse é o ponto de dor quando vai fazer exercício. Isso. E esse é o ponto, então, realmente na lateral. Por isso que a gente até colocou para facilitar a dor na lateral do quadril, que é a mesma região, que é a região do trocânter, tá? Então, essa dor, ela pode ser pontual, então bem na região lateral, como ela também pode se estender para a lateral da coxa. Não quer dizer que ela vai ficar só no local, mas geralmente o foco é na lateral. E essa dor, ela pode se misturar um pouquinho em outras partes da coxa também, tá bom? E essa dor, ela é diferente de outras dores. Por exemplo, uma dor de síndrome do piriforme, que vai doer bem lá no meio da bunda. Não, do glúteo, né? É bonito. Que vai doer bem lá no meio. É diferente, que é na parte de trás, não é na lateral. Diferente de uma dor ciática, por exemplo, né? Que vem aquela dor que vem lá da lombar, que o médico fala, você tá com dor no ciático. Esse aí é dor do ciático. Ele desce pra trás, geralmente, né? Do glúteo também, e desce pela parte de trás da perna. Até depois do joelho, geralmente. Isso. Não é na lateral também. Diferente da dor na virilha também. Diferente de dor na virilha, que realmente vai ser mais na parte interna da coxa.
Também é diferente de osteoartrite de quadril, ou artrose, desgaste, que é uma dor realmente dentro da articulação. Mais profunda, é uma dor mais profunda, que você sente bem lá onde encaixa o fêmur com o seu quadril. E pode ser que ao apertar assim, a região não doa. Já no caso da dor da síndrome, pode ser que tenha uma dorzinha ao apertar. Isso. Então, quando você palpa assim, a lateral do quadril, você pode também sentir a dor. Então, o mais comum, então assim, a dor é realmente na lateral. E é importante a gente saber diferenciar os tipos de dores, os tipos de diagnósticos, de disfunções, para saber tratar também depois corretamente. Aí depois as meninas vão falar mais profundo de avaliação, algumas coisas nesse sentido. A síndrome do Trochanter, ele é um termo que a gente chama de guarda-chuva. Ele não abrange somente uma condição. Geralmente, a gente cita 3 condições. Então, é a bursite trochantérica, a tendinopatia de glúteo médio e mínimo, geralmente, e também o snap hip. Snap hip. Ok. Snap hip, que é o que a gente chama de ressalto do quadril. Aí depois, acho que a Vicky vai explicar um pouquinho melhor para saber diferenciar o que é isso. Nessa síndrome, você pode ter uma condição, você pode ter 2 condições, você pode ter as 3 condições. Então, não necessariamente é uma condição só, tá? E, geralmente, a síndrome do Trochanter maior ela é mais comum em mulheres. As mulheres têm 4 vezes mais chances de ter essa síndrome do Trochanter maior. Alguns autores falam que é pelo formato da pelve, pelo quadril ser mais largo, enfim. Tem algumas justificativas para isso. É comum também em pessoas acima de 40 anos e também pessoas fisicamente ativas. Por exemplo, no caso de corredores. É muito comum ter essa dor na lateral do quadril, tá? Quais são os seus sintomas, os sinais clínicos que essa síndrome ela apresenta? Então, como a gente já comentou, é essa dor na lateral, que pode descer até a lateral da coxa. Dificuldades para dormir do lado do quadril que dói. Então, se você tem uma dor do lado direito, é difícil você passar uma noite inteira dormindo do lado desse quadril, porque vai estar pressionando a região, então é incômodo. É difícil também permanecer em um pé só na região, ou às vezes se você está em pé e descarrega o peso mais para o lado onde você sente a dor. Às vezes é incômodo também, pode gerar alguma dor. Subir e descer escadas também é comum, o paciente ou vocês relatarem dor nessa região. Correr, fazer uma caminhada, dependendo dos casos também pode trazer dor. E o diagnóstico disso? Como que a gente diagnostica essa síndrome do Trochanter maior? Geralmente o diagnóstico é mais clínico. Então, vai ser pelos seus relatos, vai ser pelos sinais clínicos. Então, igual eu acabei de falar, essa dor na região lateral, que vai ser diferente de outros tipos de dor. Essa dificuldade, às vezes, de ficar em pé, dor para correr. Então, vai ser mais por esses sinais clínicos, pela sua história. Então, você fala, eu sou um corredor, aumentei a minha carga de treino muito rápido. Pode ser aí, pode estar relacionado. Então, é muito assim, história clínica e os seus sinais e sintomas que você apresenta. Também tem o exame que pode auxiliar, como às vezes não. É muito comum o paciente às vezes chegar com um ultrassom. O ultrassom ele pode trazer pra gente, no caso se for uma tendinopatia, geralmente vem escrito lá, tendinopatia de glúteo médio, glúteo mínimo. Bursite, inflamação na bursa, né, que é a mesma coisa. Então pode vir esses termos no ultrassom. Como também às vezes pode ter ultrassom que apresenta essas características, mas o paciente não vai ter dor, não relata nada. Então assim, o ultrassom ele pode auxiliar. Sim, o exame, ele sempre auxilia, principalmente o legal dos exames atualmente, eu acredito que é para descartar outras condições. Igual se o seu médico pedir um raio-x, a gente poderia já conseguir descartar uma osteoartrite ou não. Então, assim, o bom do exame é para auxiliar nesse sentido. Mas o diagnóstico ele pode ser feito por um clínico, não precisa, às vezes, de exames. Aí que entra a nossa função, que é legal que você, paciente, pode vir diretamente para nós, fisioterapeutas, e já agilizar um pouco o tempo, em vez de precisar passar por um médico, depois pedir um exame, depois o encaminhamento para o físio. Então,
Então, se é essa condição, você pode procurar diretamente um fisioterapeuta que ele é capacitado para fazer testes, para coletar história, ver seus sinais e sintomas e estabelecer sua disfunção e trabalhar dentro disso. Caso não estiver evoluindo ou tiver sinais estranhos de que pode não ser essa condição, aí o próprio físio pode estar também te encaminhando para um médico. Então, isso já auxilia o processo, isso já pode ser uma economia também, que é batata. Se for no médico, vir esses sinais, sintomas, vir no exame, tendinopatia, bursite, ele vai te encaminhar para o físio. Porque muitas vezes o medicamento não é suficiente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Então, ele vai te encaminhar para o físio. Então, às vezes, é mais rápido você ir direto pro físico. Você economiza dinheiro e tempo, né? Isso, pra Porque facilitar. ficar com dor é complicado. E aí, dependendo da demora da consulta, ou alguma coisa demora dias, semanas. E aí, você vai ficar com essa dor que só vai progredindo, você não sabe a causa dela, você vai continuar suas atividades e a dor pode aumentar nesse tempo. E quanto mais demorar para procurar um profissional, mais demorado pode ser o tratamento, né? Então, quanto antes procurar, se você já sabe que pode ir de encontro ao fisioterapeuta primeiro, antes de ir no médico, para fazer uma avaliação cinético funcional, né? E ver o que está acontecendo ali, então seria mais rápido, é melhor para você paciente, né? Com certeza. Só respondendo o Bruno, vai ficar salvo, sim. A gente vai salvar no YouTube depois. Vai salvar hoje, né? No 24 horas. E depois vai ficar no YouTube a live inteira. Então, não tem por que não assistir. Então, aí a gente vai falar um pouquinho, então, de cada uma das três, né? Ver se tem alguma diferença ou não. E as características dela. Então, primeiro a bursite. A bursite, ela é a inflamação da bursa, como o próprio nome já sugere. Então, o que é a bursa, né? A bursa, não é bolsa. A bursa. Parece que é caipira falando a bursa. A bursa é como se fosse uma bolsinha de água mesmo, pequena, localizada em regiões em que existe um atrito do tendão com o osso. Então, falando do quadril, que é o assunto de hoje, essas bursas estão, é mais de uma, elas estão localizadas entre os tendões principais que passam ali pelo quadril, pela região que a gente mostrou, pelo trocânter, e ficam mais ou menos na região do trocânter mesmo, que é a região que a gente mostrou no comecinho. Região da dor, né? A região da dor, exatamente. Então, existe uma bursa ali, ela vai amenizar o atrito desse tendão com o osso. Essa é a função dela, função de facilitar o deslizamento daquele tendão. E aí, quando existe uma sobrecarga, movimentos repetitivos ou muita força de compressão, então aquelas posturas que a gente fica, que tem uma sobrecarga naquele tendão. Então, às vezes, a posição articular que a gente adota, por exemplo, a perna cruzada. A perna cruzada, o quadril em adução, o termo mais técnico seria o quadril em adução. Que é o quadril para dentro, né? Quadril para dentro, como se fosse a perna cruzada uma por cima da outra mesmo. Isso favorece a força de compressão sobre a bursa. Então, imaginando que o osso está aqui, a almofadinha está aqui, pensa que é o relógio, e tem tendões passando por cima dessa almofadinha. Quando a gente faz uma adução de quadril e esse tendão ele pressiona a bolsinha, é aí que vai ter essa força de compressão excessiva. E aí, movimentos repetitivos exagerados desse jeito acabam inflamando a bursa. Isso que é a bursite, que aí vai lá e gera toda a dor e pode ser um dos achados. Porém, em pesquisas assim que a gente tem visto, mostra que em pessoas com síndrome do trocânter maior, se você for lá e fazer um ultrassom em muitas pessoas, a minoria delas vai ter uma bursite isolada. A dor vai ser só por causa da bursite. Muito raro isso acontecer. Então, assim, pode ter a bursite, pode ter outras coisas junto, e só a bursite é mais raro que aconteça. Aí a gente tem a tendinite de glúteo médio mínimo, a gente falou bastante de tendinite na outra live, então para entender assim bem mesmo o que é tendinite, você pode estar olhando outro vídeo. Mas basicamente... Também no feed, né? No feed também. No feed tem algumas coisas. Bastante coisa que tendinite. Isso. Mas basicamente, lembrando só, o tendão é aquela parte do músculo que gruda no osso. Então, falando bem simples, é a parte que junta com o osso. E lá a gente tem as cargas, né, que passam do músculo para a gente poder fazer o movimento. Então, uma sobrecarga também, movimentos repetitivos, ou um aumento de carga de movimento. Então, a gente, por exemplo, começa a fazer um esporte de repente, ou está treinando para uma competição e aumenta a carga abruptamente,
ou ao contrário. Então, ou aumento de carga, ou a gente para de fazer muito rápido alguma coisa e a gente para de usar aquela estrutura que antes era usada normalmente. Então, muita carga ou pouca carga podem levar à tendinite, às tendinopatias. Ou ela pode ser degenerativa, pode ser aguda, então o fisioterapeuta ele vai avaliar, no caso, ver em que fase que está aí para poder adequar o tratamento. Mas esse é um outro motivo, uma outra característica da síndrome, a tendinite de glúteo médio e mínimo. Elas também podem mostrar que está acontecendo também nessas posições, porque é onde a gente vai ter essa carga de compressão, mesmo no caso da bursa. Vai ter a carga de compressão, vai ter o estiramento daquele tendão e isso pode causar dor. Mas uma coisa diferente de uma para outra que poderia acontecer seria um movimento resistido de abdução do quadril. Então, para a gente ver mais ou menos se pode ser um sinal de que tem a tendinite sem fazer o exame, seria a gente pedir que o paciente, né, ou você mesmo tentasse abrir as pernas, então abrir uma perna contra a resistência. Por exemplo, colocar uma caneleira e fazer o movimento de abrir a perna. Isso provavelmente causaria dor se existisse uma tendinopatia de glúteo ali. Tá? Aí a gente também tem o snapping hip, que é um nome estranho, mas significa o ressalto da banda iliotibial. Essa banda iliotibial, a gente tem um músculo pequenininho, perto aqui do quadril também, mais nessa região anterior, aqui, e também tem o glúteo aqui atrás. E eles vão se inserir numa banda, num tecido mais conjuntivo, que ela se estende por toda a lateral do quadril, toda essa parte, e chama banda iliotibial. Ela passa bem por cima do trocânter maior do fêmur. E quando ela tá rígida, ou quando a gente faz um movimento de flexão e extensão de quadril, então coloca a perna para frente e para trás, essa banda, ela passa, por exemplo, o trocânter tá aqui de novo. Essa banda passa em cima também desse trocânter, e quando a gente faz um movimento de flexão e extensão, ela fricciona esse trocânter. Então ela vai passando por cima, vai para frente e para trás, como um deslizamento. Quando a gente tem uma rigidez, ou quando a gente faz movimentos muito repetitivos e causa essa rigidez ou essa inflamação, a gente tem como chama? Perdi a palavra. Esse ressalto. Esse ressalto pode acontecer por uma rigidez dessa banda iliotibial. E aí fica passando de um lado para o outro, pode acontecer um estalido, então um barulho, ou a pessoa percebe como se estivesse murchando o quadril. Ela pensa que saiu do lugar o quadril, mas não é, apenas, não saiu de jeito nenhum. É apenas um ressalto mesmo. A Ana tem. A Ana podia mostrar pra gente o ressalto, ela tem. Não é sintomático, né? Não tem sente dor. Então, pessoas podem sentir dor como vocês não. Não quer dizer que vai ter esse ressalto que vai doer, tá? Você vai dar pra ver? Deixa aqui de frente, né? Então ela tá fazendo como se fosse a flexão e extensão de quadril, com rotação também. E aí é como se estivesse fazendo uma... Dá pra ver? Acho que dá. Ó, gente, dá pra ver que parece que pula alguma coisa aqui no quadril dela, entendeu? Quando ela faz esse movimento. Pondo a mão, como eu tô colocando, dá pra sentir, mas se você só olhar, você também consegue. Eu não sei se o ângulo tá bom, mas dá pra... Acho que dá pra ver. Dá pra ver, Tá vendo? Que parece que desliza sobre alguma coisa. E é o trato do tibial. Passando por cima do trocânter. Beleza? Mas o dela não é sintomático, então ela não tem dor nessa região. Então, são essas três causas que podem estar gerando a dor no quadril. Às vezes, se, por exemplo, você chegar no fisioterapeuta, às vezes a gente não vai saber exatamente diferenciar. Agora eu estou tratando a tendinite, agora eu estou tratando a bursite, agora eu estou tratando o ressalto. Não, às vezes com o tratamento em conjunto, a gente vai ver na avaliação que a gente vai ver algumas coisas específicas, a gente tratando essas coisas, a gente melhora a dor, o sintoma. E aí no ultrassom, como a gente vê também, às vezes a pessoa tem a bursite, tem a tendinite, tem o ressalto e é assintomático. Ou não tem nada disso e é sintomático. Tem algum outro desequilíbrio muscular aí que às vezes a gente não consegue ver por exame. Então, a gente vai
pode tratar tudo isso em conjunto, não exatamente separadinho um do outro. E aí, na avaliação fisioterapêutica, você vai chegar no fisioterapeuta, ele vai procurar os desequilíbrios, o que pode estar acontecendo para gerar essa dor. Então, se você chega com o diagnóstico, a gente vai olhar o diagnóstico e mesmo assim vai avaliar essas coisas. Então, a gente vai procurar déficit de força. Como que a gente pode ver isso? A gente vê isso através, tem um teste, principalmente o de abdução de quadril, que chama teste de resistência. A gente vai pedir para que você abra a perna, deitado de lado, que você abra a perna 15 vezes. Dessas 15 vezes, se você tiver uma fraqueza de glúteo, que é um dos principais músculos que a gente vai olhar nessa síndrome, se você tiver essa fraqueza, o seu quadril a sua perna vai começar a ir um pouquinho para frente, ou vai começar a oscilar um pouquinho, mostrando que aquele glúteo não está forte o suficiente para manter um alinhamento legal durante a abdução. A gente também pode ver com a dinamometria, que é com célula de carga para os FIS aí. Com a dinamometria a gente consegue medir a força, comparar um lado com o outro, ou comparar com os valores de normalidade para a idade também, se às vezes a pessoa tem dor dos dois lados. A gente também vai avaliar a dor, então como a gente também vem sempre falando, a dor a gente gosta não, né? É o padrão a gente avaliar com a escala visual analógica. Então é uma escalinha de 0 a 10 que a pessoa vai quantificar quanto de dor ela tem em repouso, em movimento, ou quando está no pior dor, qual movimento dói mais e quanto que é essa dor. Então a gente vai saber de forma assim, subjetiva, meio que subjetiva, subjetiva. A percepção da pessoa, né? Quanto de dor ela está sentindo no momento. A gente também avalia, através de testes, a estabilidade da pelve. Então, a estabilidade pélvica, como que está o controle muscular daqueles músculos do quadril. Então, a gente pode fazer o step down, que é aquele do step, que o paciente fica em cima e tenta tocar o chão com uma perna só. Como se fosse descer uma escada. Isso. Simula esse movimento de descer uma escada. Tem o step down para frente e tem o step lateral também, step down lateral, que a gente também vê a queda pélvica. Então, esses termos um pouco mais difíceis, mas assim, o fisioterapeuta vai ter esses mecanismos em mão para te avaliar. Tem ferramentas para isso. Para avaliar se existe um desequilíbrio dessa pelve. A gente também avalia, a gente faz algumas manobras provocativas, então no caso da tendinite, a gente consegue fazer abdução resistida, ou uma abdução passiva para causar aquele estiramento, aquela carga compressiva e ver se causa dor. A gente pode fazer também alguns testes para ver a flexibilidade, então tem o teste de Thomas, o teste de Ober, são todos testes que a gente consegue fazer para ver a flexibilidade de músculos relacionados. Então, a própria banda a gente consegue ver, banda iliotibial a gente consegue ver através do teste de Ober, o ilipsoas, quadríceps, isquiotibial a gente consegue ver através do teste de Thomas. A gente também vai avaliar a função. E aí, isso nas pesquisas atuais não existe muito consenso sobre qual questionário, qual método a gente usa mais. Existem vários que podem ser usados e que são usados. Mas em um dos artigos que a gente traz aqui como atualização, a gente vê que o VISA-G, é um questionário chamado VISA-G, assim, a gente precisa começar a usar mais ele nas pesquisas para que exista uma padronização, que parece que é o mais adequado para patologia. Então, o questionário funcional seria esse, o VISA-G mesmo. E o legal desses questionários, né, para quem é paciente, não entende sobre, é que a gente consegue quantificar em porcentagem a sua incapacidade funcional devido à condição que você tem. Então, ele dá parâmetros de evolução. Então, a gente consegue avaliar primeiro e depois reaplicar o questionário para ver o quanto você evoluiu, o quanto não evoluiu. E é legal que você consegue ver isso em números, sua evolução, ou talvez não. Exatamente. E essa avaliação é importante, muito importante para que que você chegue, seja feita a avaliação. Porque como que a gente vai tratar uma síndrome que é causada, assim, basicamente por desequilíbrios, então, de um lado para o outro, ou desequilíbrios de força mesmo, ou até manejo de carga. A gente vai conversar com o paciente para ver o que ele está fazendo no esporte dele ou no dia a dia dele que esteja sobrecarregando. Então, como que a gente vai ver tudo isso e planejar um bom tratamento sem fazer essa avaliação? Sem avaliar clinicamente todas essas diferenças que podem existir. Porque nesse questionário funcional,
ele vai ter questões relacionadas à função mesmo, ao que você faz durante o seu dia a dia. A sua atividade física preferida, ao seu esporte, no seu trabalho. Então, são condições do dia a dia que a gente vai tentar avaliar e ver no que você tem dificuldade, o que você pode estar sobrecarregando. Então, essas informações são de extrema importância na avaliação para a gente poder conseguir bolar um tratamento mais adequado, né? E falando em tratamento, de uma forma, a gente trabalha o tratamento de uma forma global, não, como a Vitória falou, a gente não vai separar, tendinopatia, só vou tratar isso, ou só o ressalto, por exemplo. Então, a gente, no tratamento, de uma forma global, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar, por exemplo, com incremento de carga, vai começar com cargas mais baixas e progredindo. Isso tudo vai depender muito da dor de cada paciente, então é muito individualizado. Tem pacientes que conseguem começar com uma carga um pouco menor, outros com uma carga um pouco maior, mas o importante é ter a progressão dessa carga durante o tratamento, também não ficar estacionado só numa carga, né? É interessante dar orientação para esses pacientes. Então, a partir da nossa avaliação, a gente vai conseguir identificar no que aquele paciente está sobrecarregando aquela região. Se foi um aumento de carga, se não foi, se é uma outra condição. Então, a gente vai conseguir dar orientações. Geralmente, a gente pede para, se o paciente surge com esses sintomas na clínica, se for uma tendinopatia de glúteo, por exemplo, uma orientação que eu dou é que ele faça a caminhada. Se ele não quer continuar o seu esporte, por exemplo, não quer continuar a sua atividade porque está com dor, pelo menos caminhar. Porque fazer o repouso também, parar de uma vez com a carga que ele estava fazendo, também não é legal. Então, pelo menos com uma caminhada, ele continuar fazendo para não se manter em repouso por muito tempo, porque isso também é ruim. Como a Bia também falou, o problema pode ser devido a um excesso de carga, mas uma carga baixa também pode ser ruim, né? Então, se você para de uma vez, também pode complicar e aumentar esse sintoma de dor no quadril, tá? Então, basicamente, nos exercícios, o que a gente vai fazer? Vai fazer um treinamento funcional, de exercícios funcionais, por exemplo, agachamento, mini agachamento, agachamento com uma perna só, avanço, vai trabalhar, porque trabalha a parte do quadril, vai trabalhar também exercícios de forma isolada para glúteo médio, glúteo mínimo, os músculos que envolvem o complexo posterolateral do quadril, né, para fortalecer, começar com isométrico e progredindo aos poucos. Também vai trabalhar com quadríceps também, a gente não pode isolar apenas a parte posterolateral, também trabalhar com quadríceps também é muito importante, muito legal. E sempre otimizar a progressão da carga, medindo isso através da dor do paciente e da função. Então, quando a Vi falou que ter o questionário como um parâmetro de evolução, a Ana também falou, isso a gente vai levar o questionário e a dor, no caso, né, porque é o sintoma mais aparente nessa síndrome, como ponto de evolução. Então, se você está melhorando, a dor está diminuindo, sua função está aumentando, isso é um jeito do fisioterapeuta pensar, posso aumentar a carga, posso melhorar, e aí vai evoluindo, tá? Acho que uma coisa muito legal, não sei se você vai falar, de dor, é vocês saberem que não é porque está sendo tratado pelo físio que você, no momento da sessão, não vai sentir dor, que os exercícios não vão te causar nenhuma dor. Então, é comum, é muito mais comum ter um pouco de dor. Isso. Por exemplo, se você chega na sessão com uma dor 3, 4, de 0 a 10, é normal durante o exercício você sentir essa dor, ou às vezes você sentir uma dor 5. O que a gente orienta, o que a gente é acostumado a orientar para os nossos pacientes, que nos avise se essa dor passar de 5. A gente tolera até uma dor 5, que é uma dor moderada, mas que isso já pode ser uma agressão. Mas o mais interessante é que depois, quando parar de fazer o exercício, essa dor volte à sua dor anterior. Então, se você já chegou com dor, não quer dizer que você vai fazer o exercício e naquele mesmo dia a sua dor vai zerar. Isso é muito difícil de acontecer. O que a gente precisa ver é se durante o exercício aumentou a dor, mas e depois que parou, essa dor voltou ao que estava antes? Legal. Agora, essa dor que você fez durante o exercício, aquela dor 5, 6, ela se manteve durante o seu dia, aquela dor ficou te incomodando, no outro dia de manhã doeu. Isso você precisa relatar para o seu fisioterapeuta. E geralmente o seu fisioterapeuta também precisa perguntar sobre isso.
para ter um controle do exercício. Se está sendo muita carga para o seu tendão, ou para a bursa, ou enfim. Se está sendo muita carga, se não está, se está tranquilo, se pode evoluir essa carga ou não. Então, a dor é uma maneira da gente progredir o exercício ou de recuar um pouquinho. Então, isso é algo que precisa ser conversado entre físico e paciente. E o que traz na literatura que a gente tem lido ultimamente é que, assim, em relação à dor, a gente usa a escala ELA, que vai de 0 a 10, né? Então, durante os exercícios e para se manter após ele, a gente pode tolerar, nesses casos de tratamento da síndrome do trator maior, uma dor até 5. Então, de 1 a 5, se a gente conseguir manter nesse padrãozinho durante o exercício, e quando for para casa, quando for voltar para as suas atividades, diminuir ou se mantém 5 e vai diminuindo com o tempo, isso é legal. Agora, se aumentar de 5 até 10, 5, 6, a dor está muito forte, está dificultando fazer o exercício, está complicado, em casa eu não consegui dormir por conta da dor, aí é um ponto para ser revisado, tipo, visto pelo fisioterapeuta, ver o que foi que ele fez, que aconteceu ali, para poder mudar e essa dor voltar a diminuir, diminuindo progressivamente. Então, nunca crie expectativas de ir numa sessão e achar que essa dor vai sumir ou que não vai doer nada durante a sessão. Isso é progressivo. Assim como a condição ela progride, durante o seu tratamento ela também vai regredindo aos poucos. Não é algo do dia pra noite, então tem que ter um pouquinho de paciência. Isso para todas as lesões. Todas as lesões, Até acho que cabe um relato, uma experiência. Eu na residência, a gente dá um grupo de exercício e aí a gente avalia sempre pessoas novas para entrar, que estão com dor em vários lugares do corpo, enfim. E aí, até essa semana, coincidência, a gente avaliou uma paciente, ela foi um dia no grupo e não voltou mais. Aí a gente perguntou para um parente que também vai dela e ele falou que ela não voltou mais porque ela não melhorou nada. Só que ela foi uma vez. A gente falou assim, mas piorou? Não. Mas ela falou que não viu resultado. Aí eu falei, mas ela não viu resultado? Por quê? Ela veio uma vez só. Gente, vai ver. Essa terapia não é mágica, gente. Se a gente for uma sessão da fisioterapia que vai melhorar a dor. Mas isso, mas você veio na física, não veio uma mágica, né? Pura, É curandeira. Então, assim, é pra tudo na vida, gente? Aí você vai emagrecer do dia pra noite, você não vai emagrecer do dia pra noite. Você vai conquistar o seu objetivo do dia pra noite? Vai. São coisas que demoram, né? Médio e longo prazo, gente. Então tem que ter paciência. Então, amigos físicos que estão assistindo, orientem o paciente de vocês sobre isso também. Eles, às vezes, não sabem. Então, é bom orientar. E outra coisa também que é importante no tratamento, faz parte do tratamento, é a educação do paciente. Então é importante quem é fisioterapeuta falar, conversar com o seu paciente, explicar as situações, explicar também nessa condição específica as posições que podem gerar mais compressão daquela região e gerando assim mais dor. Então assim, posições que são noturnas que podem aumentar a compressão. Quando você deita na sua cama à noite, de lado, e você dobra a perna de cima, sabe? Você faz aquela flexão do quadril e do joelho. Você Tá todo mundo aqui. tá todo mundo aqui com a perna dobrada sentado. Mas quando você deita e você coloca uma perna sobre a outra e dobra, essa posição, ela gera uma compressão maior naquela região que não pode, que você deve estar evitando naquele momento que você está sentindo dor. Então, essa posição não é uma posição legal para você estar dormindo se você está com essa condição. Uma posição neutra, por exemplo, nessa condição mesmo de dormir, seria de barriga para cima. E você está com as duas pernas na mesma altura, não está gerando compressão, você não está fazendo rotação, você não está fazendo extensão, sua perna está neutra. Então, seria uma boa posição, né? O travesseiro Com o travesseiro, na verdade, vai diminuir a compressão, né? Se você quiser deitar de lado ainda, não consigo dormir de barriga para cima, não dá. Eu sou assim, não consigo. Então, você deita na mesma posição, você pode dobrar o joelho, você pode dobrar o quadril, só que você coloca um travesseiro mais alto entre as pernas, porque daí você não vai gerar aquela adução do quadril. Quando você dobra, o quadril tende a cair, né, sobre a outra perna. Então, vai gerar uma tensão maior naquela região do trocânter, aí, igual a falou aquela hora. Então, se você coloca um travesseiro mais alto, o que acontece? A sua perna não cai, sendo assim, não vai tensionar mais aquela região, tá? Posições que a gente tem no dia a dia que também geram essa compressão e aumentam a dor. Igual nós três estamos aqui com a perna cruzada. A mulher tem a mania de sentar com a perna cruzada.
Isso, Já até deu uma pedida. isso é uma posição que aumenta a compressão também. Outra posição, uma posição em pé. Aquela posição que a gente fica em pé e fica apoiando uma perna. Você apoia o peso. Pode mostrar. Mostra ali. Você pode ser. Apoia o peso todo num quadril só. Assim, né? Isso. Que você tira o peso de uma perna e você coloca na outra, aumentando. Aqui, ó. Você colocou todo o seu peso nessa região. Se você já tem dor aqui, isso aqui vai gerar um aumento daquela dor. Se você tem um ressalto, pode ser que você pode fazer isso já. Já aparece. Então, essas são coisas, são informações importantes que você, fisioterapeuta, pode estar falando para o seu paciente para ele estar evitando fazer isso no dia a dia, para poder estar diminuindo e ajudando no tratamento. Porque a educação também faz parte do tratamento, gente. E o paciente, às vezes, não sabe que desse aumento de compressão nessas posições. Então, é importante, é legal de estar falando, tá? E como forma de prevenção, por exemplo, nesses casos, né? A gente tem lido bastante que, assim, estabilizando a musculatura do quadril, a gente consegue, de uma forma, prevenir esses sintomas da dor no quadril, tá? Então, são exercícios específicos do complexo lateral do quadril. Para quem é físico vai entender exercício como ostra, SLR, fortalecimento do glúteo. Então, tudo que você conseguir para estabilizar aquela região é muito importante, muito legal também para essa condição. Porque a maioria dos pacientes que vai aparecer para você com uma dor no quadril tem, por exemplo, uma fraqueza de glúteo médio. Então, é super importante você estar fortalecendo aquela região. Mas, além de fazer exercícios isolados de fortalecimento, é importante você fazer exercícios funcionais, exercícios que simulem as ações do seu paciente no dia a dia. Então, colocar aquelas ações, subir escada, descer escada, agachamento, se o paciente é corredor, corrida, né? Colocar isso no seu tratamento de uma forma a progredir para evitar realmente o aumento dos sintomas nessa região. Até uma reeducação mesmo, né? Às vezes o paciente está fazendo com falta de controle só. E aí o fortalecimento vai ser feito, tudo, mas ele continua fazendo da forma errada. Então, às vezes, uma reeducação do movimento também é importante nesse caso. Por exemplo, então é legal trabalhar em apoio bipodal, unipodal, ver na avaliação que você vai ver as compensações que ele faz, corrigir, dependendo algo dinâmico, se ele apresenta alguma alteração na corrida, na esteira. Então, tudo isso é muito importante na avaliação para você conseguir, no seu tratamento, ter uma evolução mais eficaz, tá? Então, é basicamente isso. É claro que vai variar de indivíduo para indivíduo, do grau de dor que aquele indivíduo está sentindo, mas basicamente é isso. Aí, pessoal, o Rodrigo perguntou aqui pra gente se pode usar compressa quente e fria para síndrome do trocânter maior. Assim, a literatura atualmente não tem batido martelo para ou é quente ou é frio, se usa, se não usa, para muita coisa. Então, assim, acho que na verdade, assim, a gente nem se fala muito disso porque a gente vê também nos estudos que essa síndrome não é muito de caráter inflamatório. Não vai ter um edema. Então, às vezes, não vai ter a necessidade de fazer medidas anti-inflamatórias, que seria a parte do eu acredito assim, que a melhor medida é diminuir a carga naquela região. Exatamente. Se você quer melhorar a dor, assim, no momento, uma medida paliativa ali, a pessoa tá com muita dor, diminui a carga. Ou talvez só a educação dessas posições, dessas situações que já geram uma compressão maior naquela região, apenas a educação do paciente, ele tentar evitar aquilo, já vai diminuir a dor, já vai, né? Eu acredito que vai ser algo mais efetivo do que uma compressa de água quente ou fria. Mas assim, se o paciente pergunta, eu posso usar ou não pode? Nada contra. Não tem. Às vezes não vai piorar, mas... Não vai piorar a condição dele. Mas não vai ser o que vai melhorar. Mas talvez não melhore. Isso. Então, o que eu penso, né? Isso já não é científico, mas o que eu acho? Assim, tem muito paciente que fala, olha, eu melhoro muito quando eu coloco quente. Continua colocando quente. Por que não? Então, o paciente não sabe o que pode auxiliar ele. Testa, pede pro seu paciente testar. Ele fala, não, eu quero fazer uma compressa, porque eu acho que vai dar certo. Então, fala pra ele testar. Fala, vamos fazer assim, hoje você faz a compressa quente e depois da manhã você me conta como é que foi. Ele vai falar, nossa, melhorou bastante, senti um alívio, pelo menos no momento, muito bom. Eu continuo usando.
Ou, não foi legal, vamos testar o frio então. O frio foi bacana? Às vezes se você perceber que existem musculaturas ao redor que estão espasmadas, que estão com contratura lá, e você quer causar um relaxamento, aí você pode orientar que ele coloque a compressa quente. Mas aí você orienta certinho a posição, que ele tem que estar, o local, porque às vezes ele vai colocar e não vai ser na região. Mas assim, se a gente fosse falar assim, existe uma inflamação, precisa colocar o gelo como medida anti-inflamatória. Isso não. Isso a gente vê que não, porque nos estudos mostra que a característica mesmo da lesão é até degenerativa. Então não existe um processo inflamatório. Tão agudo assim. E geralmente as pessoas não vão chegar numa dor que caracterize isso. Por exemplo, uma dor 8, 9. Geralmente é uma dor 4, tá lá 3. Ele já Isso. Não é aquela dor inflamada, assim, aquela dor inflamatória forte. A região não vai estar com edema, não vai estar quente, vai estar com vermelhidão. Mas assim, testa. Não é a chave do seu tratamento. Não vai ser isso que vai ser o sucesso do seu tratamento. Mas você pode usar como um componente do tratamento, se for uma preferência do paciente. E aí acho que ou quente ou fria, testa. Acho que testa, porque na literatura se a gente conseguir nada responder você, mas qualquer dúvida você manda aí pra gente. Mas tenta. Outras coisas que aparecem muito na literatura é o uso do corticosteroide, injeção de corticosteroide e as ondas de choque. Essas duas coisas, elas são estudadas, mas não existe evidência assim, concreta de como usar, quanto usar e se existe melhora mesmo a longo prazo. A injeção de corticosteroide já é uma coisa padronizada, eles usam bastante, os médicos usam bastante no tratamento dessa síndrome, porém, as pesquisas têm visto que ela causa um alívio a curto prazo, curto e médio prazo, mas se for comparar a injeção de corticosteroide com o exercício, a longo prazo, pode ser que não tenha muita diferença. Então, às vezes, a gente ficar aplicando várias injeções no paciente não seja legal, até pelos efeitos que podem causar no tendão. No caso, até se for repetidamente essa injeção, até de levar uma fraqueza do tendão, degeneração. Vai acabar atrapalhando no reparo desse tendão, né? No processo de cicatrização dele. E aí, igual a gente falou na outra live, né? Tendinopatia é a mesma coisa. Então, ficar bem esperto, assim, a gente tem outras ferramentas para tentar antes. Então, às vezes, se você é a primeira vez que vai tratar, às vezes não precisa já querer fazer a injeção, né? Conversa com o seu médico direitinho e às vezes recorrer à fisioterapia primeiro pode ser melhor. Lembrando de ter sempre a paciência para esperar melhorar com o tempo. A paciência de uma hora para outra, a dor vai sumir. Mas se tiver um pouquinho de paciência e comprometimento com o tratamento. Mas assim, já tá começando a sentir alguma dorzinha? Já diminui sua carga e procura um físico. Já agiliza o seu tratamento. Orientação. Gente, fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Vocês podem ir no fisioterapeuta sem passar pelo médico. Não tem a ver. E se for procurar informação na internet, procura a gente. Porque não é no Google procurar, eu falei do monte, não é direto lá na nossa página, a gente tira a dúvida, a gente faz isso, entendeu? Ou venha me visitar no meu Vem aqui pro dente. Gente, então era isso que a gente queria falar hoje, era esse o papo que a gente queria ter. Muito legal tirar dúvida, muito bacana. Se alguém tiver uma dúvida, pode estar mandando pra gente. Da conversa. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente excedeu um pouquinho do tempo, porque a gente começou a se empolgar muito. Mas a gente tá gostando bastante de fazer essas lives agora no meio do dia, né? Então, quarta-feira que vem, ao meio-dia, tem mais. Vai fazer outra live. Se quiserem dar sugestão de tema, gente, ainda não definimos. Pode mandar sugestão de tema. A gente não fala só sobre tendinopatia, a gente fala sobre nem só sobre membro inferior. A gente tá na onda do membro inferior. A gente fala de fratura também, a gente fala pouco, né? Mas é algo que a gente entende. Então, manda aí alguma ideia, uma sugestão de live, tá bom? E também nos siga lá no YouTube. Não é se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Quando a gente colocar a live lá no YouTube, se você ativou o sininho, vai aparecer pra você. Isso. Então vai lá, já procura a gente no YouTube, já manda suas dúvidas aqui, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a divulgar. A avó, a mãe, o tio, os amigos. O amigo atleta. Quem não tem Instagram, fala que
você vai mandar o link do YouTube quando sair pra ele assistir. Manda por WhatsApp, gente. A gente tá tá no Facebook também. Olha, coisa de várias formas pra você. Manda algo importante para seus amigos. Compartilha, gente. Compartilha informação de Acho que qualidade. tá bom a parte de blogueirinha. Vamos Já acabou a verdade. Então é isso, gente. Acabou no almoço já. Tchau, tchau. E até a próxima live. Que